Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 27 de julho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Deus é aquele que semeia o trigo da sua palavra, o trigo da sua verdade, dos seus ensinamentos, das suas leis, dos seus mandamentos. Nós ouvimos alguns dias, há pouco tempo, que a parábola do semeador, o Senhor que vai lançando sementes, mas nós vimos que existe vários tipos de terreno, terra boa, a terra com pedras, a terra com espinhos, que vão sufocando a semente da palavra, né? Mas veja, neste caso aqui, a parábola do joio e do trigo. Deus é aquele que semeia o trigo, mas existe o inimigo que semeia o joio. E aí nós precisamos ter muito cuidado, né? A gente precisa ter muito cuidado, porque o inimigo ele está aí para semear o joio na nossa vida, para semear o mal. Veja, a partir do momento que você se decide por Deus, a partir do momento que você se decide pelo Senhor, pela vontade de Deus, o inimigo vai querer, ele estará pronto para lançar o joio na sua vida. E aí você precisa estar vigilante. Por isso que nosso Senhor diz em outra passagem: vigiai e orai para não cair no poder da tentação. Interessante porque durante toda a nossa vida, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, nós precisamos estar vigilantes, porque nós corremos o risco de nos corrompermos, de irmos ladeira abaixo para o mal, para os vícios, para o pecado, para aquilo que desagrada a Deus. É preciso ter muito cuidado, por isso temos que estar vigilantes e em oração. Temos que estar agidos pela força da oração, pela graça do Espírito Santo, para não nos corrompermos pelo joio. Então, e aquele que se deixa corromper pelo joio, se torna joio, se torna uma pessoa má. Isso já aconteceu com tanta gente. Sim, pessoas que eram ali de igreja, que eram trigo, mas se deixaram, o inimigo lançou o joio no seu coração. A pessoa foi se corrompendo, foi abandonando a oração, a meditação da palavra, foi abandonando a missa, veja, foi abandonando a igreja, foram se corrompendo, foram se tornando joio. Por isso, meu povo, temos que estar vigilantes e em oração. A sua vida cristã, a sua vida de fé, a sua vida de fé, ela não agrada ao inimigo. Não agrada ao inimigo.
Mas você precisa de perseverança. Você precisa perseverar na graça de Deus. Vigilância e oração. Peçamos essa graça hoje ao Senhor. Vigilância e oração. E não tenhamos medo. Durante toda a nossa vida, nós vamos ter que conviver com o mal. Vamos ter que conviver com o mal. Né? Então, peçamos a graça ao Senhor da retidão, peçamos a graça ao Senhor da perseverança na fé, para que nós não nos desviemos e nem nos corrompamos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.